Discalculia, um transtorno específico de aprendizagem, diagnóstico e intervenção. Grupo 12, integrantes: Mariana Cardoso de Oliveira, Kelly Regina Ferraz, Ingrid Mariel Lisboa e Laís Eloá Moreira Lima. Diagnóstico: a discalculia é um transtorno específico de aprendizagem relacionado à matemática e a dificuldades persistentes com os números. Quando falamos nesse transtorno, o diagnóstico precoce é de extrema importância para que o tratamento e intervenção seja feito. É necessário que o diagnóstico seja feito por profissionais capacitados e acompanhamento de equipe multidisciplinar. Também é importante a realização da anamnese do paciente. Anamnese: conhecendo seu paciente. O diagnóstico de qualquer perturbação de aprendizagem deve ter os dados possíveis, nomeados a história clínica e familiar, o percurso escolar, o comportamento, a socialização, a avaliação do nível cognitivo, capacidade de focalização e manutenção da atenção e memória de curta e longa duração. Os dados recolhidos na entrevista deverão incluir informações detalhadas acerca dos seguintes aspectos: parto, desenvolvimento psicomotor, visão, audição e linguagem, hábitos de sono, desenvolvimento afetivo e emocional, limiar de resistência à frustração, adaptação ao ambiente escolar, avaliações dos docentes, relação com os pares, memorização de cantilenas, nomeação das cores, das estações do ano, os conceitos temporais, identificação e reconhecimento de números, cálculos mentais simples e complexos, sem necessidade de apoio, história familiar de dificuldades no raciocínio e no cálculo mental numérico. Para começar, é importante dizer para vocês que a discalculia ela é um transtorno neurológico, né? Mas antes de vocês tentarem descobrir se a criança tem ou não a discalculia, é muito importante que vocês façam a anamnese, né? Por quê? Nós temos que primeiro identificar se essa criança chegou até a idade, no caso do meu aluno, 10 anos, né? Será que ele chegou até os 10 anos com uma dificuldade de escolarização? Será que ele teve uma má escolarização lá no seu primeiro, segundo ano? Então a gente tem que primeiro pensar nisso, né? Tentar eliminar essa hipótese. Segunda hipótese: será que essa criança tem algum fator genético, neurológico, que possa influenciá-la? Ou algum transtorno associado? Isso também é muito importante vocês analisarem. Em terceiro aspecto, na anamnese, a gente também já consegue eliminar os fatores emocionais, né? Se essa criança tem a dificuldade no cálculo matemático desde o começo ou se apresentou só agora? Alguma coisa aconteceu com a família? Então, é importante vocês também analisarem isso. Depois, como segunda etapa, eu começo então a aplicação dos testes. Vocês fazerem também os questionários com a família e o questionário com o professor de sala de aula, porque também você já consegue eliminar algumas coisas nessa análise. Eu vou pôr um pouquinho aqui para vocês da minha intervenção. A primeira intervenção eu utilizei com ele cédulas de dinheiro para fazer cálculo de matemática, adição, subtração, multiplicação e divisão. Na segunda sessão, eu também trabalhei um pouco com ele sobre compra e venda de um produto, né? Para ver se ele conseguia reter as informações. Na terceira sessão, eu trabalhei com ele um pouco sobre os horários no relógio. E na quarta sessão, eu trabalhei com ele figuras geométricas e números pares e ímpares. Por que eu trabalhei esses tópicos nessa sequência? Por quê? Porque na avaliação da discalculia, a criança que tem discalculia tem dificuldade em todas essas áreas. Então, o que você faz? Você estuda a discalculia, vê aquilo que a criança vai ter de teste, né? Para você poder aplicar um teste direcionado para isso. No caso do meu aluno, desse especificamente, nós estamos quase fechando realmente o diagnóstico de discalculia para ele. Ele só está agora passando por uma neuro, porque eu também indiquei a família, né, para passar por um neuro, para a gente poder se aprofundar mais nisso, né. Eu nunca fecho um relatório sozinha, nunca mesmo. Ou tem ajuda de neuro, ou ajuda de fono, psicólogo, enfim.
Eu sempre procuro trabalhar de maneira interdisciplinar, isso é muito importante. E eu tenho aqui, eu vou olhar um pouquinho para o lado, eu tenho aqui uma ação que eu acho muito importante que nós tenhamos acesso a ela e que a gente entenda realmente mais profundamente a descalculia. Se vocês forem olharem no CID, né, onde estão descritas quais são os déficits dessa criança que tem descalculia, vou mostrar para vocês o que eu me apoio, né, para aplicar os testes na sala. Bom, a criança com descalculia, ela é incapaz de visualizar conjuntos de objetos, conservar a quantidade e não compreender, sequenciar números que vêm antes e depois, ou seja, antecessor e sucessor, mostrar operações, compreender sinais, entender os princípios de medida, lembrar as sequências de passo a passo para realizar uma operação matemática, estabelecer as correspondências um a um. Não relaciona o número de alunos de uma sala à quantidade de carteiras. Contar através dos cardeais e ordinais. Então, dificuldade na memória, habilidades espaço-temporal, psicomotora, perceptivo. Então, são alguns tópicos, eu li aqui rapidinho para vocês, né, para não ficar muito grande o vídeo. Então, são alguns tópicos importantes. Então, o que eu faço? Eu pego esses tópicos e desenvolvo uma atividade para poder analisar mais profundamente. DSM-5 – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. No caso da descalculia, ao contrário de outros transtornos, não existem ainda um único teste ou exame capaz de diagnosticar a descalculia. De acordo com o DSM-5, para fechar o diagnóstico de descalculia, a pessoa precisa preencher 4 critérios diagnósticos. 1. As dificuldades precisam ser evidentes e interferir na vida da pessoa. Dificuldades persistentes, por exemplo, em cálculos aritméticos e raciocínio matemático. 2. O desempenho do indivíduo nas habilidades acadêmicas afetadas deve estar bem abaixo da média para a idade. 3. As dificuldades de aprendizagem estejam prontamente aparentes nos primeiros anos escolares, na maior parte dos indivíduos. Entretanto, em outros, essas dificuldades de aprendizagem podem se manifestar mais para frente, nos anos escolares mais tardios, período em que as demandas de aprendizagem aumentam e excedem as capacidades individuais limitadas. Mas, na maioria dos casos, essas dificuldades surgem nos primeiros anos escolares. 4. Essas dificuldades de aprendizagem devem ser consideradas específicas. Elas não são atribuíveis a deficiências intelectuais, a atraso global do desenvolvimento, a deficiências auditivas ou visuais, ou a problemas neurológicos ou motores. Classificação e afetação na população. A descalculia, assim como outros transtornos específicos de aprendizagem, pode ser classificada pelo grau de acordo com a intensidade, como leve, moderada ou grave. Esse transtorno afeta cerca de 3 a 6% da população mundial. 1. Leve. O descalculico reage favoravelmente à intervenção terapêutica. 2. Moderada. Configura o quadro da maioria dos que apresentam dificuldades específicas em matemática. 3. Grave. Quando apresenta lesão neurológica, gerando algum déficit de atenção. Comorbidades. A investigação científica e a prática clínica apontam para uma forte comorbidade entre a dislexia e a descalculia, estimando-se que 30 a 70% das crianças com uma perturbação específica da aprendizagem apresentem essa comorbidade. 20 a 60% das pessoas com descalculia têm também outras perturbações associadas. Perturbação de déficit de atenção, hiperatividade, 15 a 26%, perturbação específica da linguagem, problemas neurológicos ou sensoriais e perturbações da ansiedade. Descalculia versus dislexia. É muito
comum as pessoas confundirem a descalculia com a dislexia. Por quê? Quando se trata de matemática, uma criança com dislexia, do mesmo jeito que ela inverte a ordem das letras, ela também vai inverter a ordem dos numerais. Ela também vai trocar os numerais. Você fala para ela escrever o número 5, ela escreve o 7, depois ela escreve o 3 e é a mesma coisa para ela. Ela não erra, não é que ela está errando na operação. O raciocínio aritmético ela realiza muito bem. Ela está errando na discriminação do símbolo. Então, ela olha para o 5 e pensa no 7 e opera como se fosse 7. E aí, todos os cálculos, ela vai ter problema na realização de todos os cálculos, mas não porque ela não sabe calcular, e sim porque ela interpreta errado aquele símbolo. Neste caso, o problema está na percepção do símbolo. Então, ele lida com os números, atribuindo um significado para o número, tão arbitrário quanto o significado que ele atribui para as letras, que é diferente da descalculia. Na descalculia, ele vai ter uma dificuldade para operar matematicamente, operar o raciocínio aritmético. E por ter uma dificuldade para operar o raciocínio aritmético, ele vai também se atrapalhar com as grandezas numéricas. Por quê? Porque as grandezas numéricas envolvem uma relação de operação entre elas. O número 6 comporta 3 vezes o número 2. Então, isso é uma operação. Se ele tem dificuldade na operação, ele vai ter dificuldade para identificar o que o número 6 representa. Então, quando a criança escreve bem e ela tem um problema na operação mental, você vai logo ter essa percepção. A dificuldade maior está nos quadros onde você tem uma dislexia e, aliada a essa dislexia, uma descalculia. Pode acontecer. Intervenção. Assim como o diagnóstico, o tratamento também envolve uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde e da participação afetiva de toda a rede de apoio daquele paciente. A descalculia é uma perturbação de origem neurobiológica, não é um atraso maturativo. Sem intervenção reeducativa adequada, tende a agravar-se. Assim, a identificação e intervenção o mais rápido possível é a chave do sucesso, sendo importante intervir o mais precocemente possível, visando minorar o agravamento das dificuldades e a discrepância comparativamente às crianças sem dificuldades. Com uma intervenção reeducativa adequada, as crianças melhoram significativamente as suas capacidades ao nível do raciocínio matemático. Numa intervenção, são particularmente eficazes os métodos que incluem o treino sistemático, a segmentação dos conteúdos a ensinar em unidades mais pequenas, a criação de pequenos grupos, onde se verifica uma grande interação e a utilização de pistas na aprendizagem de estratégias. Deste modo, ao intervir, é importante explicar o diagnóstico à criança e desmistificar a situação, reforçar periodicamente as noções básicas trabalhadas, evitar dar os conceitos de modo muito abstrato no início da aprendizagem, fornecer exemplos da vida real para a utilização de determinado procedimento matemático, número de gols num jogo de futebol, canais de televisão mais vistos, encorajar a utilização de material concreto, botões, feijões, dedos, para facilitar a compreensão das operações e conceitos matemáticos. Por exemplo, manipular um cubo quando estão a dar os sólidos geométricos. Usar esquemas e diagramas para compreender os conceitos matemáticos e desmontar as situações problemáticas. Sugerir a utilização de papel quadriculado para facilitar a organização na folha. Utilizar músicas e lenga-lengas que facilitem a aprendizagem. Usar mnemônicas para aprender os passos necessários à resolução de determinada operação.
Pedir à criança que pense em voz alta os passos a serem tomados por forma a facilitar a memorização de todo o processo. Caso se revele necessário, incentivar a utilização de lápis coloridos para a diferenciação das operações a realizar, permitir que utilize uma cábula da tabuada como recurso em situações em que ainda não tenha conseguido memorizar a tabuada. Incentivar a repetição na medida em que o treino sistemático é fundamental para conseguir a automatização e a compreensão de determinada tarefa. É muito importante que este trabalho seja feito em estreita colaboração entre todos os intervenientes educativos, criança, pais, professores e técnicos. As escolas devem proporcionar apoio pedagógico personalizado e adequações no processo de avaliação em função das necessidades específicas de cada criança. Como todas as aprendizagens, os programas de ensino estruturado ensinam sequencial e cumulativamente as várias habilidades que a criança necessita aprender. O ensino da matemática é um acumular de conhecimentos. Sem que a criança tenha os conhecimentos básicos, jamais chegará ao topo. Existem 6 subtipos de descalculia e hoje eu trouxe um jogo que todo mundo conhece para ajudar no tratamento de alguns deles. Esse jogo é o dominó. Mas calma, eu tenho 3 tipos de dominó aqui, cada um voltado para um tipo de descalculia, dependendo do ano em que a criança está na escola e as suas dificuldades. Vamos conferir. O nosso dominó vermelho conta com quantidades e números acima de 10. Entre 6 e 12 anos, a criança já deve saber ler e escrever números de 0 a 99. Então, se a partir do número 11 fica difícil para ela, esse é um bom jogo para trabalhar a sua descalculia. Vamos conferir. Antes de iniciar o jogo, nós vamos separar as nossas cartas em quantidades iguais entre você, o psicopedagogo, e o seu paciente, a criança com quem você está jogando. Faça esse processo junto com ela. Separe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 peças para cada um. E tenha certeza de que ela está contando com você. Nesse momento, aproveite para apresentar o jogo à criança, deixá-la manusear suas peças e entender como funciona. Antes de começar a jogar, jogue um dado para ver quem sai primeiro. Aproveite também para identificar os números com a criança, apresentá-la ao dado, discutir qual número é maior e quem vai jogar primeiro. Nesse momento, é importante lembrar que a criança com quem você está jogando tem descalculia e para ela é difícil identificar os números sozinha. Então ajude, faça conta com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faça suas intervenções durante esse período. Se ela não souber identificar o número depois do 10, é importante que você a ajude. Pergunte também se ela reconhece qual número está representado. Com o tempo, o seu dominó estará inteiro montado e a criança, além de estar aprendendo, terá se divertido. Nessa mesma idade, entre 6 e 12 anos, a criança também deve saber fazer contas de subtração e de adição. Após ela entender o nosso dominó vermelho, que contém nossas quantidades e números, é importante começar a trabalhar a adição e a subtração. Para isso, eu tenho o nosso dominó roxinho, que trabalha a subtração, e o nosso dominó amarelo, que trabalha a adição. Vamos ver uma partida? Os dominós com operações de subtração e adição são jogados da mesma maneira que o dominó de numerais e quantidades. Joga o dado, veja quem sai primeiro e identifique se a criança com quem você está jogando está preparada para esse jogo.
Desta forma, é válido lembrar que nem sempre elas estão preparadas, por isso precisam de ajuda para fazer a identificação de uma operação ou outra. Jogos e atividades para se divertir com a família enquanto combatemos a descalculia. Cozinhar juntos. Vocês vão consultar a receita que vão cozinhar e se perguntar quem vai ser responsável pelos ingredientes necessários. Por exemplo, precisamos de 1,5 kg de lentilhas, 3 cenouras, 2 cebolas, 6 pedaços de carne. Devemos cortar os vegetais em 5 pedaços. Jogar com o tempo. Diga para a criança que é responsável de comunicar quanto é o tempo correto. Comemore o bom trabalho, a responsabilidade e a boa dupla que vocês fazem juntos. Vá ao supermercado. Deixe ele te ajudar a fazer a compra. Vocês podem jogar a ser o responsável pelas coisas que devem ser compradas. Identificar o que e quantas coisas estão na lista e deixar a criança buscá-las por si mesma. Faça perguntas sobre os preços. Se você quiser poupar, quantos iogurtes deveria comprar? Os que custam R$1 ou os que custam R$1,30? Comemore a boa poupança que fizeram juntos. Jogue a adivinhar as quantidades. Faça pequenos montinhos de pedras, ervilhas ou moedas e adivinhe qual tem mais e qual tem menos. Você também pode adivinhar quantas pedras há no montinho. Conte elas conjuntamente e quem mais se aproximar ganha. Jogue a contar alguma coisa. Conte, por exemplo, os carros vermelhos que passam, o número de pessoas com sapatos brancos e quantos degraus você subiu. Encontrar números. À medida que você vai caminhando, você pode jogar a encontrar números, sugerindo o número 7, e procurar juntos um número nas ruas, nas chapas das matrículas e etc. Jogue a lembrar dos números de telefone. Por exemplo, você tem que telefonar para sua avó e perguntar para a criança se lembra dos 3 primeiros números, e você diz o resto. Telefone junto e, se a criança lembrar, comemore. Deixe ela te ajudar a distribuir as coisas. Há 4 pessoas. Como podemos cortar um bolo em 4 porções iguais? Obrigada! Esperamos que tenham gostado e que esse conteúdo possa ajudar.